chamar aqui os componentes para a nossa roda de conversa. Se vocês puderem, né, como é uma roda, não é uma palestra, puderem chegar um pouquinho para frente, para ficar mais próximo aqui dessa rodinha que a gente tentou criar, é um auditório, então essas cadeiras não se mexem, agradeço. E vou começar agradecendo o apoio do Departamento Médico na pessoa aqui especial do Dr. Renan Torres, nosso diretor, que eu já chamo para compor essa roda. Pessoa especial, como já disse, nosso diretor no Departamento Médico e médico psiquiatra. Então, agradeço esse apoio, porque, de fato, essa ação integrada do Departamento Médico com a equipe de psicologia, profissionais e acadêmicos, vem sendo muito importante na formação de uma atitude colaborativa para o cuidado, a atenção do cuidado e a atenção à prevenção em saúde mental ao conjunto dos servidores da casa. E vou chamar também para compor a roda de conversa Maria das Graças Araújo, que é voluntária do CVV, uma pessoa de imensa experiência na escuta de pessoas em situações difíceis e aflitivas, que tem, para a gente falar assim um pouquinho, muito mais do que 30 anos de experiência e que gosta de ser apresentada como uma voluntária. Não é isso, Graça? Graça, eu já posso dizer que é uma parceira nossa, sempre disposta a atender nossos chamados, como atendeu hoje, né? Esteve sempre aqui. E chamo também Wagner Vaz, psicólogo clínico, professor de pós-graduação na Universidade de Santa Úrsula, que já esteve conosco uma vez, pelo menos, antes dessa. E vocês, né? A gente sabe que um evento de saúde mental, ainda mais quando ele é chamado já um pouco em cima da hora, ele não tem tanto público, horário de plenário, mas agradeço quem está aqui e vou contar com vocês, porque a ideia é que circulem perguntas, não é? Bom, acho que todo mundo me conhece, né? Vou me sentar também. Cláudia Távora, coordeno a psicologia junto ao Departamento Médico. E a ideia, como eu estava dizendo, para a gente lançar aqui o começo da roda de conversa, dentro dessa atitude colaborativa, dentro do Departamento Médico, temos pensado, né, sempre com foco no atendimento aos servidores, aos pacientes, ao conjunto de servidores dessa casa. Então, o foco, claro, no atendimento clínico, mas o segundo foco, que é esse, voltado para a prevenção, onde a gente tem tentado trabalhar a veiculação de mensagens informativas ao longo do ano e também com algumas ações como essa que fizemos agora, nesse mês de setembro. E, ocasionalmente, com a tentativa de promover eventos em que a gente visa essa conversa mais aberta sobre saúde mental, né? Tentar chegar perto de questões que são tratadas normalmente nos consultórios ou na escuta dos voluntários, para que esse compartilhamento de experiência, compartilhamento de histórias, também possa funcionar para
aproximar a todos, até mesmo as equipes médicas de enfermagem, das questões de saúde mental, e que são questões de todos e de cada um, e possa também clarificar aquilo que se coloca como a necessidade de procura do profissional de saúde mental sempre que necessário. E acho que, para começar, eu podia lançar alguma pergunta, não é isso? Porque a ideia é que a gente converse, tá? Então, acredito que vocês vão ter perguntas, todo mundo tem. Pensei em começar, talvez, direcionando uma pergunta para a Graça, né? Que tem essa experiência diferenciada de escuta, que é uma escuta espontânea, uma escuta muito próxima, como a gente que já a conhece sabe. O que é que a escuta do voluntariado do CVV diz sobre as questões mais sérias e importantes de saúde mental no mundo atual? Você saberia dizer para a gente? Boa tarde a todos. Como alguns já me conhecem, eu sou voluntária do CVV. O CVV existe há 63 anos. Eu vou responder a sua pergunta direitinho. Mas, em 2015 para cá, é o que eu gostaria de falar para vocês, porque tem tanta coisa distorcida na internet, para nós dizermos por quê, o que é o Setembro Amarelo. Eu preciso dizer isso. Preciso dizer que, no dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, criado em 2003 pelo Dr. José Manuel Bertolotti, um brasileirinho de Botucatu, que agora já está aposentado, que era da Organização Mundial de Saúde, preocupado com o índice de suicídio no mundo, resolveu criar esse dia. E nós, Associação Brasileira de Psiquiatria, né, o CVV e o Conselho Federal de Medicina, em 2015, reuniu, e nós vendo bem-sucedida a propaganda da prevenção do câncer, colorindo um outubro rosa, né, prevenção do câncer de mama, um novembro azul, prevenção do câncer de próstata, que são os cânceres que mais matam mulheres e homens. Vendo essa bem-sucedida que já existia, nós vamos colorir setembro, por causa do dia 10. Então, colorir o mês de setembro de amarelo, que é a prevenção, é a cor da vida, do sol, do girassol, olha lá, que coisa linda. Então, é por isso que nós criamos, pela valorização da vida. Então, o Setembro Amarelo faz a prevenção através da valorização da vida. E como fazer isso? Como o CVV faz, qualquer um pode fazer, não precisa ser voluntário do CVV, onde lá ele nos dá o curso, nós aprendemos a teoria de Carl Rogers, né, não diretividade, então, então, como que faz isso? Qualquer que seja o problema. E o problema não é o importante, porque todos nós temos, uns mais graves, uns mais, né, um que eu posso achar uma bobagem, o outro acha uma tragédia, então o outro é o outro. Então, quando nos conta, eu vou dar assim o pulo do gato que eu aprendi no CVV. Quando alguém fala com você sobre qualquer assunto, principalmente o problema que ela está passando, preste atenção no que ela, o jeito dela. Se for pessoalmente, ainda é melhor, porque você vai ver o gesto, a postura, a maneira de ser, o olhar. Mas, se for por telefone, observe a voz, o que ela está falando, porque o que é o importante não é o problema, é aquele ser que está por trás do problema. Então, são sentimentos. O que eu quero, o que vocês querem? O retorno do acolhimento. Então, quando o jovem, que ela disse, saúde mental, ele não gosta de falar ao telefone, ele gosta de clicar. Então, ele vai para o site cvv.org.br, vê o horário que tem atendimento pelo chat, e escreve igualzinho, a gente fala o telefone, e o voluntário o atende, inclusive, naquela linguagem deles, porque é feito o curso também para isso. Então, tem pessoas que gostam de escrever, vai fazer pelo e-mail, ele vai ter um grupo de voluntários por e-mail. Tem de 188, quem está ali é o telefone, que é
pelo computador, não atende por telefone. Nossa, é pelo computador, porque é pela internet, para estar nas 5.570 cidades do Brasil. Então, o que a gente observa? O que ela está falando por trás da fala. Isso, a fala, para nós, não é o tão importante. É lógico que é para a pessoa, às vezes a gente faz até o parafrasear, que é devolver um pedacinho do que ela está falando, do que é mais importante. Você está me entendendo, mas porque você diz, você está magoada, você está preocupada, você está se sentindo traída, você está se sentindo injustiçada, que é muito comum. Então, isso que a pessoa quer, esse que é o acolhimento que nós fazendo com o jovem, ou com o adulto, com o idoso, com quem nos liga, é observar como que ela está para poder pegar um telefone e ligar para 188. Então, o jovem, naturalmente, está muito preocupado com os seus estudos, com o tratamento, o relacionamento com os seus, ou com seus pais, que hoje sai o pai e a mãe para trabalhar, muitas vezes nem vê o filho, ele se sente invisível, sem o afeto que todos nós queremos e necessitamos. Nós somos muito frágeis. E o adolescente, mais que nunca, porque ele não é criança, mas também ainda não é adulto. Não é, doutor? Só com 18 anos que fixa os neurônios para poder dizer que aquele ser é adulto. Então, é muito importante cuidar dos adolescentes com muito carinho e acolhê-los, e observar essa dor que eles dizem que não sabem explicar, que é aquela dor subjetiva, emocional, que é o sofrimento que nenhum comprimidinho passa. Né? Porque você tem uma dor aguda, você tem comprimido, você tem vários tipos de remédio, até um hospital. Mas a dor emocional não tem nada que passe a não ser o acolhimento, a afetividade, o pertencimento. Então, é muito especial essa época e é um alerta, quem tem pais aqui, filhos que têm os filhos adolescentes, que cuidem com carinho, porque, infelizmente, é muito alto o índice deles. Quando nós abrimos o chat, a primeira frase do primeiro que entrou foi: eu quero morrer. Né? O meu colega Amondim, que é o que fez esse trabalho, nos deu aqui o depoimento, foi até no Rio, nós trouxemos aqui, ele estava nos contando que foi um choque para ele. Então, saber que, hoje em dia, perpassa pelas suas mentes quem tem a saúde mental abalada, quem não vê nem os pais praticamente, né? Que os pais não sentam para tomar um café junto, não saem junto, não tem diálogo, que eles mesmos têm dificuldade. São lindos, não querem ser fotografados. É ou não é? Eles dizem, não, eu sei porque tenho sobrinhos, né? E eles não podem, mas você é tão lindinho, deixa eu tirar uma foto. Não, por quê? Hoje ele se olha, está de um jeito, no outro dia ele está de outro, vai havendo a modificação física e mental, e os seus hormônios estão em evolução, uma revolução ali, em ebulição, e eles não sabem o que fazer com eles mesmos. Se não tem um afeto, se não tem quem seja o seu amigo, aí tem um monte de amigos virtuais. Outra coisa é a tecnologia, né? Que afastou muitos seres uns dos outros. Ficam no computador, ficam no WhatsApp, e não tem não sei quantos amigos virtuais, mas tem um abraço, tem o olho no olho. É ou não é? Você não vê lá? Então, quem atende clinicamente ouve bem essas dores emocionais, e nós ouvimos através do telefone, ou do chat, ou do e-mail, né? E nós observamos isso. O que nós fazemos é apoio emocional, valorizando a vida. O CVV faz isso. Nós somos somente um pronto-socorro emocional. Então, os psicólogos não precisam ter medo, não, que a gente não tira o lugar deles fisicamente. Viu? Graça, você está me abrindo aqui a ideia. Eu perguntaria uma vez, até que você mencionou agora essa questão, uma das questões que parece que é um desafio atual em saúde mental, que é exatamente esse excesso de uso de tecnologias e redes sociais.
me ocorreu de você fazer uma pergunta para o Wagner e para o doutor Renan. Você, com a sua escuta, que pergunta faria, né, para mim também, mas eu estou aqui ajudando a mediar, para o psicólogo e o psiquiatra, que você possa... Porque, veja, eu me lembro que o ano passado a TV Alerj me pegou na rua para fazer perguntas sobre os benefícios do uso de tecnologias e redes sociais. E eu confesso que eu tive muita dificuldade de citar um benefício. Né? Disse, olha, é óbvio que para o nosso trabalho, para o dia a dia, para a organização de tarefas, assim, né? Mas daí a lista de prejuízos foi grande. Então, você teria uma pergunta para fazer para o Wagner, para o doutor Renan? Eu sou uma privilegiada. Eu nasci antes de ter tudo isso. Quando entrei no CVV, era um telefone fixo, 2233-9191, 24 horas, todos os dias, na Leandro Martins 22, sala 707, que ainda é o CVV Centro. Então, essa diferença de como a gente ouvia as pessoas, o que era e hoje, com a tecnologia, que é maravilhosa, mas, infelizmente, ela tem coisas muito boas, foi um avanço, eu amo, porque é da minha área, eu fui ser analista de sistemas, então não tenho dificuldade, na minha idade, de lidar com a tecnologia, como tem muitos, inclusive eu sou professora da terceira idade, tem alunos mais novos e mais velhos que eu, e alguns têm muita dificuldade, não querem nem ouvir falar, não é mesmo? Então, com os jovens, nós queremos saber como eles aparecem lá no consultório, e vocês, como que o psicólogo lida com esses jovens com a nova tecnologia. Bom, boa tarde a todos, né? É bom estar aqui podendo falar sobre esse tema, né? Acho interessante, Graça, eu não sabia que você tinha sido analista de sistemas, porque eu também sou analista de sistemas, também trabalhei muitos anos com tecnologia. Então, vocês vejam bem, pessoal, nós temos que diferenciar, né, o instrumento do seu personagem. Né? Uma coisa é um instrumento, outra coisa é quem faz o uso desse instrumento. Né? Mal comparando, obviamente, por exemplo, uma faca, ela corta churrascos maravilhosos, né? Enfim, nos ajuda muito, mas ela também pode ser uma arma e um instrumento letal. Né? A mesma coisa, né, claro, guardadas as devidas proporções, a tecnologia funciona de modo análogo. A aplicação daquilo que está disponível, ela terá o andamento do seu aplicador, de quem está utilizando aquele instrumento. Porque eu bem lembro, quando você conhece, a gente tem um histórico da informática, né, desde o começo, né, que quando as tecnologias tais quais as conhecemos hoje, qual era a proposta? Era você liberar as pessoas das tarefas enfadonhas, era essa a narrativa, né? Você liberaria as pessoas das tarefas enfadonhas, das tarefas repetitivas, você liberaria as pessoas para as atividades, aquelas que favoreceriam o encontro entre pessoas, e nós temos justamente o contrário. E aí a gente fica pensando, mas o que deu errado? A tecnologia ou a relação interpessoal com os sujeitos no mundo contemporâneo? Então, o que nós temos aqui à disposição, o mau uso da tecnologia está trazendo enquanto uma problematização de como está o ser humano diante de si e diante do outro. Então, respondendo à pergunta da Graça, quando um jovem, um adolescente vem ao consultório, muitas vezes a dificuldade inicial, porque o elemento básico de uma clínica é o vínculo, é a palavra-chave. Então, todo o esforço inicial do trabalho terapêutico está justamente na construção do vínculo. Sem vínculo terapêutico, nós não temos terapia. É importante. Então, eu sou quem gosta das abordagens, né? Eu trabalho com a abordagem de Carl Gustav Jung da psicologia analítica. Então, o Jung ele vai dizer que a personalidade do psicólogo ele é também um instrumento de trabalho.
na medida em que ele é o quê? Favorecedor do contato. Ele é favorecedor do vínculo. Quando ele começa a desconstruir aquelas densidades que o seu paciente traz ao consultório e permitir que ele faça uma tarefa inglória a qual ele não está acostumado no seu seio familiar, que é justamente a abertura, a intimidade, a conversa, o estar disponível. Então, o adolescente ele vai trazer para o consultório o mapa daquilo que ele vive no seu dia a dia. Então, quando a gente olha para o adolescente, a gente não problematiza apenas o adolescente em termos do seu comportamento, mas o que ele, na sua fala, no seu comportamento e no seu gesto, o que ele está revelando da dinâmica familiar. Então, a Graça trouxe muitas coisas interessantes, a gente começa a fazer as associações, e você colocou um tema que eu acho muito interessante, que também merece, né, ser discutido, que é o quanto que as famílias elas estão hoje sem instrumentos para lidar com o seu jovem, com a sua criança, com o seu adolescente. Só para dar um exemplo, eu sou um observador, eu não sou um cara de consultório, apesar de trabalhar em consultório. A minha matéria-prima são as pessoas. Em qualquer lugar onde eu esteja, eu observo pessoas. Então, só para brevemente contar uma determinada situação que eu vivi, eu estava no aeroporto Santos Dumont e estava aguardando a minha irmã chegar de viagem. E eu vejo um rapaz com uma ansiedade para abraçar o pai dele. Você via, você olhava o corpo, o gesto, a alegria. Ele queria abraçar, porque possivelmente devia ter feito uma viagem longa e tal. Quando ele sai dali do saguão e adentra para abraçar o pai não mexe um dedo. Ele pega naquele carrinho de bagagem, vira as costas e prossegue. Ele não deu um abraço, um olhar, nenhum gesto de afetividade para aquele menino que estava ali ansioso por um abraço. Agora eu fico pensando, né? Quantas situações parecidas com essa não acontecem, não só no aeroporto, não, na nossa casa. Às vezes o filho, a filha, o menino chegam para abraçar aquele pai que fez uma viagem, ou depois um dia de trabalho, e quer ser abraçado, e não, ficam todos ou olhando para a televisão ou para o seu celular. Então, as tecnologias elas não são ruins per si. Elas estão traduzindo ou problematizando algo mais denso, mais profundo, que é o quanto nós não sabemos nos relacionar uns com os outros. Aquela proposta inicial, né, da tecnologia, que era justamente de viabilizar o contato, parece que foi tiro pela culatra. É o que mais tem sido, né, vamos dizer assim, um elemento problematizador do afastamento do humano, de um outro humano. Os jovens dizem, eu tenho não sei quantos, né, amigos, não moram nem no Rio de Janeiro. Sim. Então, Eu vou não, Fica à vontade. mas Fica à para vontade. só interromper e fazer uma pergunta aqui para o doutor Renan. Eu tenho uma curiosidade como psicóloga profissional de saúde mental da psicologia, porque essa questão do afeto e da presença ela é muito enfatizada não só em uma, como em várias das nossas linhas e escolas de trabalho. E entre os profissionais da equipe de psicologia do departamento médico, nós temos uma variedade de formações e escolhas de linha. Mas eu tenho essa curiosidade de saber se essa dificuldade do afeto, ela também aparece, ela também é percebida na clínica psiquiátrica, porque, tradicionalmente, né, a gente tem uma coisa do popular, e, às vezes, até mesmo dentro da área de saúde mental, não digo para nós que trabalhamos muito perto aqui, juntos, né, todo mundo que tem essa experiência de trabalhar em equipe de saúde mental, que é a equipe multiprofissional, equipe que é de psicólogos, médicos, enfermeiros e outros profissionais, a gente já cresce, né, com uma ideia diferente. Mas digamos que a medicina ela ainda traz mais presente essa questão de que ela
detém a técnica, né? A tecnologia vem a favor, então o médico é aquele que vai chegar com o remédio certo na hora certa. Qual é a sua visão sobre essa questão do relacionamento, até mesmo do vínculo do paciente com o médico, a importância dessa questão do olhar, né, que a tecnologia não substitui, que é o que produz o olhar clínico, o melhor olhar clínico, ele se fundamenta no olhar, não só do psicólogo como do médico, mas qual é a sua visão sobre isso? Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Essa pergunta é maravilhosa, porque, assim, eu costumo falar para basicamente todos os meus pacientes, seja a primeira consulta, segunda consulta, o seguinte, até como conduta. A gente tem estudo hoje na psiquiatria que de 86% a 93% de qualquer transtorno psiquiátrico, o padrão ouro está voltado exclusivamente para psicoterapia. Então, aquele paciente, por exemplo, que eu estou atendendo numa expectativa de sair dali para tomar uma medicação, ele possivelmente vai ser tratado e bem tratado como na psicoterapia. E aí você pode até falar assim para mim, e os outros 6%, Renan, dos 94% aos 100%? Normalmente a gente acaba arremetendo esses 6% para quem tem hoje transtorno de espectro autista. Porque normalmente, tirando os sintomas leves, né, se ele for leve, né, esse paciente precisa de medicação. Não só de terapia, mas exclusivamente de medicação. Então, assim, é uma pergunta muito pertinente, muito boa, porque, normalmente, nos tempos atuais, normalmente, inclusive, adolescente, criança, e os próprios pais que chegam até a gente assim, cheguei até um psiquiatra, meu filho vai tomar a medicação, ele normalmente ele já passou por 5 terapeutas, ele precisa de medicação e tenta te induzir a. Quando, na verdade, se for algo assim bem esmiuçado, numa quebra de estigmas, não só para as crianças, mas para com os pais também, a gente consegue esclarecer da melhor forma possível que esses pacientes, é claro, eu não vou aqui falar que normalmente vai usar a medicação. Tem situações que precisam serem usadas medicações, sem dúvida nenhuma. Mas o padrão ouro para a gente hoje, volto a dizer, de 86% a 93% de qualquer transtorno psiquiátrico, hoje já está em congressos e tudo mais, o padrão ouro de qualquer transtorno possível é psicoterapia e psicofarmacologia juntos, caminhando juntos. Então, assim, é bacana quando você fala assim, o médico hoje tem um olhar diferente, um olhar assim que vai... Eu acredito nisso não acreditando, porque, assim, como eu fiz TCC também, optei por fazer TCC junto com a psiquiatria, eu acredito, sem dúvida nenhuma, em afeto. Acredito também, sem dúvida nenhuma, em aquele paciente estar ali querendo, às vezes, não só a medicação em si, mas ser ouvido. Então, é óbvio que você não pode descartar, caso ele tenha sintomas, características que estejam afetando o cotidiano dele, impossibilitando de trabalho, e coisas nesse sentido que você acaba pensando, sim, em questão medicamentosa. Mas eu diria que, de uma forma muito abrangente, talvez se a gente esteja hoje atendendo aqui 6, 7, 8 pacientes na casa, 5, na real, 6, não sei, não necessariamente eu vou fazer a medicação. Provavelmente eu vou pegar o telefone e vou falar, vou ter que ligar para a Cláudia porque eu preciso que ela marque uma consulta. Então, assim, a gente não pode acreditar e acreditar que existe uma pílula mágica na medicina, principalmente na saúde mental. A gente pode acreditar, a gente pode induzir a que vai haver uma melhora caso esse paciente tenha sintomas condizentes a isso. Mas a gente tem que fazer com que o paciente acredite da melhor forma possível, transparente, que não só a medicação vai surtir o efeito desejado, também a medicação que vai surtir o efeito desejado. E é isso, assim, acho que, sem dúvida nenhuma, com a medicação, a terapia tem que andar junto.
ordem. Com base nessa sua experiência, você faria alguma pergunta ao Wagner, à Graça? Né? Acho que a gente tem uma chance de fazer uma troca que até no cotidiano, no dia a dia, porque aqui, por exemplo, no departamento, a gente atende muito. Né? Eu observo, como nós atendemos adultos, servidores, que existe ainda uma ideia de que o jovem, o filho, o adolescente, ele vai ter um atendimento que tem uma técnica, a tal da pílula mágica, às vezes até o psicólogo também é visto como alguém que detém uma palavra mágica, não é? E nós estamos sempre convidando as famílias, aliás, fazer uma menção aqui, nós teríamos um terceiro convidado, que é para montar o trio, o trio que não está aqui, porque nesse horário, que é o seu colega psiquiatra, o Hélio, da UERJ, que nesse momento faz atendimento aos profissionais de saúde da família. Né? Então, como é que seria... que pergunta você faria, por exemplo, talvez para o Wagner ou até para a Graça, como é que a gente pode estimular esses pais e mães e avós e tios, tias e cuidadores? Né? E vem uma outra pergunta para você, Renan, que eu estou pensando derivada dessa, guarda aí. Mas como é que a gente faz para chamá-los para essa ideia de que os adultos têm que estar em tratamento, porque existe alguma coisa nesse olhar, né, que talvez não está sendo afetado pelos jovens e, por isso, não está afetando os jovens. Né? O lugar do afeto parece que está esvaziado, e é isso que pode gerar essa sensação de invisibilidade. Então, como é que você... pergunte aqui, como é que eu estou perguntando e sugerindo que você também pergunte. Na verdade, assim, eu estou como bom ouvinte, assim como todo mundo. As duas falas foram maravilhosas nesse sentido de como o paciente chega até a gente. Mas, assim, eu vou puxar um pouco a sardinha, porque é bom ouvir, é bom entender e crescer esse olhar da psicologia para com a psiquiatria no seguinte: os familiares, né, enfim, não só ali numa situação seja um adolescente ou uma criança, mas aquele familiar que chega, né, também, porque normalmente situações essa que a gente está falando, esse familiar chega desesperado, chega numa situação assim, você precisa tratar meu filho. Então, assim, que tipo de sardinha eu vou puxar para mim? Uma pós-consulta com esse paciente ou com a paciente. O que fazer para com os pais em relação a seu filho precisa de um psiquiatra, seu filho precisa também de um acompanhamento psiquiátrico, ao ponto daquele pai, eu ou a mãe, eu ou os dois, entenderem que há essa necessidade em si. Porque é difícil, porque, assim, por exemplo, da mão inversa, quando já chega até a gente, não tem essa necessidade, é claro que às vezes sim, mas não tem a necessidade, às vezes, de abrir esse olho, porque normalmente essa criança ou adolescente já está sendo visto por um psicólogo. Claro que, quando não, a gente solicita. Mas a mão contrária do psicólogo passar para a gente pode soar um pouco estranho para os pais, já que eles estão ali numa linha tênue de você precisa ser tratado e entre aspas, pronto e acabou. Então, só puxando um pouquinho para o meu lado para entender a cabeça e a visão de vocês. Que eu penso que quando esse pai, ou essa mãe, ou os dois, estão muito preocupados com seus filhos, querem que eles sejam tratados, eu tenho a impressão que o profissional, que não é o meu caso, seja o psicólogo ou o psiquiatra, tem que ouvi-los sem o seu lógico, isso deve ser comum, eu tenho a impressão que sim, porque muitas vezes são os próprios pais que não conseguem ver
como que está o tratamento deles, essa afetividade que eu disse, que eu tive o privilégio, meu pai trabalhava, mas minha mãe ficava em casa. Hoje o pai e a mãe trabalham, está vendo, nós estamos recebendo telefonemas de criança, de um menino de 8 anos, que, pelo que nós percebemos, nosso trabalho é sigilo absoluto, mas caso de uma criança sai completamente fora do histórico, que liga para o 188. E perguntamos, como é que você soube? Como é que você telefonou para o 188? Porque, lógico, um telefone desse gratuito, nós sabemos que entra pornografia, entra trote, tudo que vocês possam imaginar e um pouquinho mais, né? Então, a gente está preparado para esse telefone. Mas uma criança, e dizer, pela vozinha, te via que era novinho, perguntar, quantos anos você tem? 8 anos. Ué, e como é que você conseguiu? O que você ligou para esse telefone? Ah, porque a minha empregada, eu estava falando com ela e disse, eu não consigo, que eu não quero mais nada, não consigo mais falar com ninguém. E ela disse, liga para o 188, quer dizer, com uma moça ligada, bem informada, talvez, que ele podia falar, ou já estava, ela não sabia o que falar com ele, mandou ele ligar para o 188. Ah, pois não, então você ligou por quê? Não, eu estava falando com ela que é assim, minha mãe e meu pai saem de manhã, eu estou dormindo. Aí ela me prepara, meu café da manhã, aí eu vou, ele começou a narrar o dia a dia dele. Ela desce comigo, o carro do colégio está me esperando, eu vou para o colégio, quando chega, ela desce e me pega, eu tomo banho, almoço, aí eu tenho natação segunda-feira, judô na terça, jogos na quinta, enfim, todos os dias ele tinha atividade durante o dia e, no final do dia, ainda tinha uma hora de dever, e ela podia ajudar, porque, naturalmente, é uma pessoa bem informada, ajudava ele a fazer o dever de casa, que ele falou. Depois, ouvia um pouquinho de televisão e dormir. Quando o pai e a mãe chegavam, ele já estava dormindo. Então, ele, durante a semana, ele não encontra. Então, olha, gente, uma criança com 8 anos dizia assim, eu não sei por que eles me tiveram. Quer dizer, quais os sentimentos que eu falei que o que nós trabalhamos é sentimento. Ouvindo uma criança dessa, eu ouvi assim, ele se sente invisível. Isso é que eu ouvi. Ele é um objeto naquela casa a mais. Isso eu não sei por que eles me tiveram. Porque eu só os vejo, às vezes, no domingo direito, porque, sabe, domingo eles continuam, quando não vão ao trabalho, eles ficam ou na internet trabalhando, ou no WhatsApp resolvendo o problema. Quer dizer, quando é que essa criança é o filho daquele casal? Quem é que precisa ser alertado? Ele ou os pais? O que pode se falar que a gente não dá conselho, a nossa, né, a maneira de ser, não fala mais de uma criança, você diz. O que foi que encerrar, quando eu percebi que ele se sentia invisível? Quer dizer, isso tudo que você falou comigo, você tem que chamar o papai e a mamãe e dizer. Para eles verem com meus olhos. Mais uma vez, Graça. Entende? Então, gente, isso daí é muito grave, porque o sentimento de invisibilidade é o que mata os idosos. Sim. Que se sente, que, aliás, o maior índice, todo mundo fala, é lógico, a preocupação de 14 a 29 anos, são jovens adultos que têm tudo para fazer o que hoje nós vemos, né? O que não tinha tecnologia chegou aqui, que eu tenho o privilégio de ver essa diferença, né? Quem é do século XX está aqui no século XXI. Então, gente, por favor, quem tem filhos, abraça, diga, beija, faça tudo o que possa, mostra afetividade. Eu quis ter você. Você não é um objeto, você é um ser que eu amo, que faz parte de mim. É isso que eu quero, que todos nós aqui queremos, é saber que nós temos valor, que a gente existe, porque a gente está aqui. Enquanto tiver vida, é alegria, é esperança, com todas as dificuldades. Quem não tem, nós estamos na Terra, num planetinha que não é brincadeira. Então, gente, tem que ser forte para viver aqui, né? Mas, então, é isso. Tenha felicidade. Posso pegar mais uma vez? A Graça vai falando, aí tem mais ou menos, assim, cada frase dela, umas 10 perguntas para a gente fazer. 2 questões importantes, Graça, do que você acaba de dizer. Primeiro, que você falou do jovem até 29 anos, então a gente está falando do jovem adulto.
né? A gente tem uma ideia de juventude que vai até além, talvez, disso, e que aproxima questões com os idosos. Então, a questão da solidão, da frustração e do vazio que está presente tanto nos jovens quanto nos idosos, não é? Mas, a partir daí, eu queria trazer 2 pontos. A questão do trabalho. Como é que o trabalho, que, claro, ocupa um lugar central na vida, no mundo, cada vez mais de todos, quais são os desafios atuais, né, e as questões relacionadas ao mundo do trabalho, considerando que trabalho gera estresse e que o estresse faz parte da vida, né, mas qual é a quantidade, a qualidade de estresse relacionado ao trabalho? O doutor Renan talvez possa falar sobre isso. Outra questão, como é que o trabalho hoje também, por conta dessas tecnologias que não nos liberaram, né, que já foi mencionado aqui, vem ocupando cada vez mais tempo, o trabalho que não acaba e é levado para casa, e acaba, talvez, gerando nas famílias uma ideia de que quanto mais se faz coisas, melhor, né? E aí, por último, a outra questão, que é a frustração. Frustração no mundo atual, né? Essa ideia de frustração, o que é que seria o conceito de resiliência hoje? Se existe, voltando de novo para a população adulta, um entendimento da frustração, daquilo que não dá, né? E como é que se é capaz ou não de lidar até com a própria questão da frustração, quando se lida com os mais jovens, com os filhos e filhas, né? E como é que isso também acaba sendo levado para os consultórios. Então, para o doutor Renan, a questão do estresse no mundo do trabalho, para o Wagner, depois, a questão da frustração, resiliência, superação, né? E aí, para a Graça, a esperança. Então, é um outro ótimo tema, porque a gente vem não só vendo isso de forma corriqueira, como presenciando no dia a dia. E, assim como em inúmeros outros lugares, é uma casa que vive em função de estresse, né? Então, assim, a gente pode falar por livre e espontânea vontade e certeza. Evidentemente que, assim, a gente consegue falar em estresse e associar o burnout, mas é muito mais do que um burnout, tá? É uma questão de pessoa estar sentindo, emocionalmente falando, pessoa, ser humano, está sendo incapacitado de fazer, talvez, o que ela se identificava fazer há 2, 3 dias antes daquele sintoma. Então, é procurar entender, quando a gente fala, por exemplo, essa pessoa tem burnout. Tá, tudo bem, essa pessoa tem burnout, mas o que a gente pode fazer para ajudar? E ainda que seja, a primeira coisa que a gente precisa entender ali é um ser humano incapacitado de fazer algo, por algum motivo. Então, você não pode, de forma alguma, e quando eu falo você, eu falo como um psiquiatra, chegar para aquela pessoa e falar, tá, a gente fecha esse diagnóstico, toma um laudo aqui de 15 dias, normalmente não tem medicação, você vai ficar em casa e faz terapia. As coisas não funcionam como se 2 mais 2 fossem 4. A gente precisa entender que tipo de gatilho está acontecendo. A gente precisa, mais uma vez, ouvir aquela pessoa e identificar com a história dela, da melhor forma possível. Então, assim, o estresse é oriundo sempre de alguma coisa, que provavelmente pode ocasionar outra coisa, seja depressão, seja transtorno de ansiedade generalizada, seja só uma crise de ansiedade, mas, normalmente, o estresse ocasiona algo. E, às vezes, nem é um burnout, é único e exclusivamente um estresse, que, de forma mais, entre aspas, transparente possível e tranquila possível, ele resolve. Como, assim, um exemplo, eu vou sair daqui, vou encontrar um amigo e vou conversar. Às vezes, a conversa com um amigo melhora. Um podcast dentro do carro, no qual você se identifica com um podcast, ajuda. Um banho gelado, um grito dentro desse banho, justamente assim, uma coisa que você se identifica ao fazer.
Então, a gente não está ali numa consulta psiquiátrica fazendo com que esse paciente, volto a dizer, vá sempre tomar um remédio. O estresse, a palpitação, a sudorese, que é o suor, o tremor, a gente consegue até fazer, dependendo da forma como o paciente esteja, medicar, mas normalmente não se medica essas condições. Normalmente a gente tenta primeiro entender o paciente, o nível de estresse, ao ponto de dar exemplos corriqueiros do dia a dia para ele melhorar. Então, assim, a gente encontra muito, mas proporcionalmente falando, a gente encontra isso, e a resposta mas eu nunca tentei nem me ajudar, se ajudar em relação ao estresse ou a falta de vontade em fazer algo. Então, primeiro, você tem que tentar entender o que você está sentindo. Segundo, dali em diante, tentar contornar da melhor forma possível, seja de medicamentosamente falando, ou não. E, normalmente, não é. Basicamente, muito por aí que a gente precisa lidar com o estresse e com qualquer outra situação do paciente. Então, só pegando para não deixar a ponta solta, né, você me perguntou como se dá a relação, né? A parceria é fundamental, né, gente? Né, assim, eu tenho psiquiatras de referência, né, a qual eu encaminho os pacientes e com resultados muito interessantes. Não tenho nenhum preconceito com a psiquiatria, pelo contrário, eu acho que essa parceria ela é muito bem-vinda. Eu lembro quando eu estive em Belo Horizonte, foi muito engraçado, foi justamente no dia da fundação da ABEPS. Eu estava nesse dia, e era um evento de psiquiatria, né? E uma determinada palestrante começou a conversar, eu escutei um colega psiquiatra falando assim, olha só, pela conversa, só pode ser psicólogo. Então, esses elementos acabam, né, enfraquecendo a parceria. Então, trazendo aquilo que a Cláudia começou com a gente aqui, quando o paciente vem ao consultório, a gente pensa que nós estamos formando uma rede de apoio para esse paciente. Psiquiatra, psicólogo, família, os afetos do seu grupo que estão associados a ele. Então, essa parceria ela tem que existir. Esses conflitos não podem estar circulando, né, dentro da prática clínica, né? Então, somos parceiros, essa é a minha visão, né? Isso que aí a Cláudia vem e pergunta sobre a questão da frustração e as questões do trabalho. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito... E resiliência. Essa pergunta é uma pergunta muito crítica, no meu entendimento, porque a gente não pode falar de frustração e resiliência sem conhecer as psicodinâmicas dentro de um ambiente laboral. A mesma coisa quando a gente vai trabalhar a família. A gente não pode fazer qualquer tipo de intervenção ou qualquer tipo de conceituação sem conhecer a psicodinâmica familiar. E o que eu posso falar para você, eu posso falar isso tranquilamente, porque eu vim de área empresarial, trabalhei mais de 20 anos em grandes corporações antes de trabalhar né, eu, inclusive, conheci a Embratel de perto, né? Então, assim, o que eu vejo hoje em dia, né, nas dinâmicas interpessoais, né? Um nível de exigência muito elevado para os seus colaboradores, muitas vezes vamos dizer assim, sabe-se que não se... sem, obviamente, prejuízo à confidencialidade, mas, uma vez tratando uma profissional da área bancária, ela falou claramente para mim, olha, o gerente do banco sabe que essas metas são inatingíveis, mas, ainda assim, isso é colocado como uma pressão sobre o colaborador. Então, nós estamos falando aqui, pessoal, de uma toxicidade das relações laborais. Isso, obviamente, traz aquilo que a Cláudia está falando para a gente aqui. O que é frustração? É quando uma expectativa não se cumpre. Só que não é só algo que não se cumpre. Muitas vezes, aquela expectativa, ela fala do sujeito, ela fala do desejo do sujeito, ela fala de uma série de expectativas que o colaborador tem, que, inclusive, eleva a autoestima. Um bom profissional, quando ele sabe que o seu trabalho está sendo reconhecido, poxa, a autoestima vai lá em cima, ele produz mais, ele repercute isso de maneira positiva, né? Então, eu vou ser bem honesto contigo, com relação a essa palavra resiliência, ela está sendo usada de uma maneira, talvez, muitas vezes, imprópria, quando
temos diante de nós uma pessoa que sofre. Sejamos resilientes, porque acaba entrando também no rol das cobranças, né? Sejam resilientes, sejam heróis. Então, seja forte, né? Então, nós temos que ter um certo cuidado para não trazermos ao colaborador mais um nível de pressão que ele já carrega. Então, a gente chama na psicologia de perspectiva heróica, né? Essa coisa de você dar conta de tudo, de ser bom em tudo, sorrir para tudo, superar tudo. Claro que a resiliência ela é uma perspectiva de ação. Ela é uma perspectiva que o sujeito traz para si no sentido de lidar com aquilo que lhe é dolorido, traumático, né? Então, a resiliência ela entra como um conceito importante, porque ela traz ao sujeito uma perspectiva de superação da dor. Então, é um instrumento cognitivo importante, mas temos que considerar o seu contexto, porque como é que eu vou dizer para alguém ser resiliência dentro de um ambiente de trabalho tóxico? Como é que eu posso fazer isso? Não podemos. E aí eu pergunto como é que a gente pode trabalhar com esse indivíduo, né, para que a força seja construída de uma maneira singela, porém saudável. Pois é. Essa é a pergunta que toca em elementos sensíveis de toda a organização. Qual seja a importância das empresas, enfim, das organizações de modo geral, reconhecerem a importância da saúde mental. E o quanto que uma saúde mental comprometida, ela impacta a performance dos seus colaboradores, tanto a nível laboral, no sentido de produtividade, mas também emocional, porque isso é carregado para casa. Se um pai de família ele é cobrado de uma maneira intensa e não consegue se expressar dentro do seu ambiente de trabalho, ou não tem canais próprios para que isso possa acontecer, aonde ele vai desaguar essa dor, essa frustração? No ambiente familiar. Então, está formado aí uma dinâmica tóxica que se propaga ad infinito. Então, respondendo a sua pergunta, seria justamente a sensibilização das corporações para a importância de termos canais apropriados para que o colaborador possa ser acolhido no seu lugar de trabalho. E eu debati isso com outras organizações, não vou falar o nome da organização, mas, ao final da palestra, que eu dei uma palestra sobre essa questão da importância da saúde mental nas corporações, um colaborador me chamou no canto e falou assim, olha só, eu estou achando essa ideia muito boa, mas nós temos efeitos colaterais sobre isso. Quais seriam os efeitos colaterais sobre isso? Porque quem buscaria o serviço de saúde mental é vigiado na empresa. Quem busca? Quem é? O que ele vai denunciar? O que ele vai colocar? Será que eu posso buscar um serviço de saúde mental sem ter retaliação? Olha, essa perspectiva é muito interessante. O colaborador, então, chegamos cheios de boas ideias, mas a gente tem que olhar essas nuances que só são conhecidas de quem sofre no seu ambiente laboral. Mas isso não despotencializa a nossa proposta. É importante que as corporações reconheçam a necessidade de termos, dispositivos, mecanismos de valorização da saúde mental dos seus trabalhadores. E aí é onde talvez a questão do tratamento e do trabalho informativo associados, né, como, por exemplo, essa roda de conversa, como, por exemplo, as ações de informação. Não sei, o doutor Renan, como diretor de departamento, pode dizer melhor. Agora, eu tive uma ideia aqui para a gente também dar uma misturada. Não sei, aqui a gente falou dos jovens, tem aqui duas acadêmicas presentes, não sei se elas querem fazer perguntas, não é para interromper, não, mas talvez perguntas sobre o que já está sendo colocado, né, porque é uma forma da gente dar uma renovada no ar aqui. Alô? Tá. Ai, calma, deixa eu sentar. Boa tarde, gente. Eu tenho uma pergunta que tem até uma frase do Viktor Frankl, que é: o homem não é destruído por sofrer, ele é destruído por sofrer sem propósito.
E eu queria entender um pouco melhor, hoje em dia, né, que a gente está nessas questões, né, de trabalho, redes sociais, nosso dia a dia, que a gente acaba perdendo um pouco do sentido, porque a gente acorda, trabalha, aí tem os filhos, e às vezes ou a gente cuida em excesso dos filhos, ou a gente não cuida dos filhos, e os filhos sentem falta. Então, eu queria muito entender assim, quem nós somos hoje em dia, porque as pessoas, normalmente, né, assim, eu sou acadêmica, né, então eu estou mais no estágio e tudo mais, mas eu estou vendo muito essa demanda na clínica, seja de qualquer idade, de jovens até idosos e adultos, assim, que eles não sabem quem eles são. Tira o trabalho, tira a rede social, tira os filhos. Quem sou eu no mundo? Qual é o meu propósito? O que eu faço, o que eu não gosto de fazer? Então, eu queria muito entender assim, como a gente pode focar em quem nós somos, independente dessas coisas, sabe? Ter o sentido da vida. Ficou claro? Não sei. É seu nome? Gabriela. Ok, Gabriela. Então, mais uma vez, as perguntas elas estão tocando em temas que eles não são do indivíduo, eles são problemas estruturais globais de como a sociedade se constrói. Né? Então, o que você está dizendo para mim? Eu chego a determinada idade, eu não tenho uma proposta de vida, porque as coisas, né, síndrome do ninho vazio e outras coisas. Né? Então, o que nós estamos colocando aqui? Você pode reparar o seguinte, até uma certa faixa etária, a sociedade te dá um script. Então, com 20 anos você tem que estar isso, com 30 anos tem que estar com aquilo outro. A partir dos 50, né, Graça? Qual é o script que legam, o social deixa para a gente? Então, se envelhecer, ninguém envelhece de repente. Envelhecimento é um processo. Se você... Aí você veja o dever de casa que o indivíduo acaba tendo na ausência de um script coletivo que não valida o envelhecimento. Então, o que nós temos aqui? Então, é o indivíduo, é o que nós temos para hoje. Não estou dizendo que essa seja a solução. É o que nós temos para hoje. Está no indivíduo. Primeiro, a gente não envelhece de repente. Então, quem está num processo de autodesenvolvimento, que eu acho que todos nós estamos, deve refletir sobre o seu envelhecimento. O que fazer com o meu envelhecimento? O que eu faço com isso? Porque ele é natural para todos. Todos vão envelhecer. Então, esse sentido de vida ele não é construído apenas quando o evento estressor acontece, quando uma perda acontece, quando você não consegue uma colocação no mercado. Não, você já tem que estar pensando sobre isso. Né? Fica parecendo uma coisa meio paranoica, meio defensiva, mas não se trata disso. É um preparo, é uma estratégia de preparo. Eu fiz esse trabalho, eu penso na minha velhice desde criança. Agora, por quê? Não sei. É algo meu. Eu estou com 63 anos de idade. Se você me perguntar se eu me sinto hoje infinitamente mais novo do que quando eu tinha 15, não é palavra... Eu, com 15, era muito lerdo, não fazia nada, ficava largado. E hoje eu tenho uma perspectiva de trabalho muito maior. Mas isso por conta de quê? De uma construção. Por exemplo, a Graça trabalha como, né, no CVV. Isso temos que ter causas. Você deu o exemplo do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, você sabe que ele é judeu, campo de refugiados, né? O que ele reparava? Como é que as pessoas conseguiam sobreviver sabendo que, dia a dia, aquele grupo de pessoas ia para o forno crematório, né? E vendo a morte tão de perto? Ele se perguntava o que fazia aquelas pessoas, quem ficava como sobrevivente, como é que elas estruturavam esse sentido de vida. Cada um vai estruturar o seu. Por exemplo, ele vai dizer um exemplo, acordar um belo dia, eu poder perceber que o sol nasce. A pessoa estruturou um sentido de vida a partir do estar vivo já no dia seguinte. Outros, enfim, cada um vai construir o seu. Então, é algo um tanto inglório para o sujeito, porque é ele, na ausência de um coletivo que dê esse suporte, que sinalize esse script, com cada um de nós. Ele respondeu a sua pergunta? Sim, sim. O que o CVV ajuda é nos cursos, primeiro para preparar o voluntariado. Por que eu estou lá há tanto tempo? O CVV manda eu fazer reciclagem de 1 ano e meio, 2 anos a cada ano, e eu estou lá há 32. Dá cursos de aperfeiçoamento, que a gente chama. Ou seja, os próprios colegas, que no CVV, voluntário só precisa, aliás, eu convido vocês, que a única coisa que o CVV precisa é de voluntário.
A partir de 18 anos, qualquer pessoa que tem o fundamental e gosta de fazer cursos e se aperfeiçoar para poder achar que vai lá para ajudar o outro, mas ajuda a si mesmo. O que sai, eu já ouvi muitas vezes, eu nunca mais serei o mesmo. Né? Então, já ouvi muitos colegas precisando sair por alguma coisa, alguma impossibilidade de dar o seu horário, que é uma vez na semana, 3h30, a maioria hoje faz em casa, online, depois da pandemia, porque tem esse aplicativo maravilhoso que ajuda eles poderem ficar em casa. Mas não pode ter barulho, é sigilo, é silêncio, essas coisas têm bastante limites para quem atende em casa, né, com muito sigilo. E é muito importante, eu queria repassar para vocês, eu já falei isso aqui, porque eu aprendi com o doutor Neuri Botega, que nos ajuda bastante, é um pesquisador, sempre foi é um suicidólogo, né, da Unicamp, e ele nos ensinou, e eu quero que todos saiam aqui, com 3 letrinhas na cabeça, que ele me ensinou há muitos anos, é o ROC, na vertical, R-O-C. O que é importante para nós vermos bem e ajudar quem está ao nosso redor. R, repare as pessoas ao seu redor. Ouça, sem pressa, sem conselhos, sem críticas, sem perguntas, que é a filosofia de Carl Rogers, né? Se conduza essa pessoa a algum lugar que possa ajudá-la. Pode ser o psiquiatra, o psicólogo, pode ser a família, qualquer um da rede. Esse ano, o nosso mote é a conexão, dizendo que ninguém está sozinho. Você não está sozinha, tem sempre alguém disposto a conversar com você 24 horas, o CVV está lá, o site cvv.org.br, né? E tem muito serviço, inclusive o que eu faço se chama Comunidade, desde 2011, nós criamos esse, que era para o voluntário, e nós fomos levados a levar para a sociedade, né? Que são filminhos para autoconhecimento, fazer o trabalho que a gente chama de vida plena, né? E que é alguém falar de si e, de preferência, o verbo sentir. Qualquer um pode falar isso, não fala mais do que 2 minutos, né, doutor? Falar de si, vocês que vejam as pessoas, contam um monte de historinha, porque tem uma dificuldade enorme. Aí fala a gente, nós, ou sobre algo na terceira pessoa, né? É muito difícil falar eu sinto. Quem fala isso num diálogo? Então, é isso que o CVV ensina, que nós chamamos de vida plena, né? Então, o serviço que eu faço hoje em dia é pós-venção, porque o CVV todo mundo sabe que faz prevenção. Pós-venção é até essa palavra, pouquíssimas pessoas conhecem. Nessa cartilha, a pergunta 16, ela explica o que é pós-venção, que é o acolhimento a pessoas enlutadas por suicídio, porque é um luto diferenciado, onde o ser estava ali do seu jeito, eles achando que estava ótimo, bem maravilhoso, e hoje não existe. Então, fica um buraco diferente dos outros tipos de morte, que faz parte da vida, a morte, mas não essa morte tão violenta, tão doída para quem fica. Então, nós acolhemos os enlutados por suicídio, que é um sobrevivente, e o sobrevivente de si, que são aqueles que tentaram e não morreram. Então, nós temos um grupo que chama GAS, Grupo de Apoio Sobrevivente Suicídio, que é o trabalho que eu, no momento, faço, lá no CAP 2 da Tijuca, sextas-feiras, de 15 às 17 horas, na rua Conde Bonfim, 764. Então, alguns lugares em São Gonçalo, também é na UERJ de São Gonçalo, às quartas-feiras, também nesse horário. Então, alguns lugares do Brasil já fazem esse trabalho. E como é de boca a boca, a gente que às vezes lá não aparece ninguém. Olha que nós temos uma quantidade grande de pessoas enlutadas pela perda de suicídio, mas que não sabem que tem um lugar próprio, que elas ali podem trocar suas experiências, pode chorar, pode dizer o que elas quiserem, que o trabalho é acolhimento, é apoio emocional. Então, gostaria que vocês saíssem lá no site, tem direitinho os endereços, né,
daqui do Rio e alguns outros lugares do Brasil, que vocês tenham algum amigo ou familiar, pode também orientá-los. E não saiam daqui sem o rock na cabeça, tá? Esse, todo mundo, né? Doutor Neuri falou, isso é saber viver bem, poder ajudar o outro, porque as pessoas têm muita dificuldade de pedir ajuda. Ali está dizendo, né? Peça ajuda. Aqui no Ocidente nós temos muita dificuldade, então ofereça ajuda de uma maneira simples. Eu estou aqui, eu posso te ajudar? Porque as pessoas não vão pedir ajuda. Então, nós é que temos que reparar os nossos familiares, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, que eu também posso dar rapidamente um depoimento. Ele falou do banco, eu fui fazer uma palestra alguns anos atrás, num banco, e uma bancária falou, depois eu quero falar com a senhora. Então, isso aqui não foi atendimento, é um depoimento. Então, ela disse, eu vi meu colega caixa vir com a barba sem fazer 3 dias com a mesma roupa. Ele não era assim, não estava saindo para almoçar com a gente, sexta-feira não foi tomar um chopinho. Então, eu cheguei até ele no momento que ele deu uma saída, no final do expediente, falei, fulano, quero falar um pouquinho com você. E falou com ele, eu notei assim, você assim, assado, como é que você está, o que está acontecendo? Ele falou, olha, ele sentou comigo, eu vou falar para a senhora, eu achei a coisa mais linda desse mundo. Eu não falei nada, era uma coisa, a senhora não pode imaginar quanta dor, quanta coisa ele estava passando. Eu chorei com ele. Que ele, emocionado, confiando nela, contou suas dores, seus sofrimentos, ela falou, chorei junto. Eu falei, você fez o melhor que você pôde. É isso mesmo. Então, abraçou o rapaz e acabou a história. No outro dia, o rapaz veio impecável, e aí foi o contrário. Ela disse, na hora que eu fui tomar um cafezinho, ele foi até lá e me disse, fulana, se eu não estivesse falado, você não tivesse ontem me acolhido, me ouvido, eu já estava com tudo preparado, porque eu ia me matar nessa noite passada. Então, há possibilidade de reverter o processo de suicídio quando a gente acolhe aquele que está ao nosso lado, que às vezes diz assim, estou cansado da vida. O adolescente que faz isso, o pai diz, mimimi, isso vai passar, você é adolescente, e perde o seu filho no quarto. Com toda a tecnologia, com tudo que eles puderem trabalhar para dar, mas o afeto estava longe disso, e eles se sentem inúteis, sem valor, sem por que eu estou fazendo aqui? Não é mesmo? Então, é isso que nós temos que reverter. Tirar de nós a nossa humanidade, que está esquecida lá naquele cantinho. Vamos ressuscitar isso, trazer alegria de viver, porque nós nascemos para sermos felizes. E quem vai fazer isso? É o outro? Sou eu mesmo, cada um de nós é responsável pelo ser que você é. Então, faça o melhor, observe o seu melhor, porque quem vai sentir essa dor de uma perda é quem está vivo, que perdeu o seu ente querido porque não deu um abraço, porque não teve com essa moça sensibilidade que ela teve de socorrer esse amigo que estava por um fio e disse para ela, eu estou vivo aqui hoje, porque você me acolheu. E ela disse para mim, eu estou falando isso para a senhora que já tem tempo, ele continua trabalhando, leva uma vida normal. Olha que coisa, ela deve se sentir uma heroína, né? Deve se sentir assim, ai, como foi bom, a felicidade de eu ter trazido a vida de volta nesse amigo, nesse irmão, que somos todos nós. Então, é isso que eu desejo, que todos vocês saiam daqui sabendo que não estão sozinhos, que vocês têm toda uma equipe, quem trabalha aqui, que possa ajudar vocês ou seus familiares. Se vocês notarem que está diferente, que não está bom, que vocês não estão bem, isso pode reverter, tá bom? Obrigada, Graça. Gente, alguém tem alguma pergunta? Aqui. Eu me chamo Darcília, eu sou da TV Alerj. A Graça falou, num determinado momento, sobre o olhar sobre a pessoa idosa.
Eu queria saber o que mudou nesse tempo, porque com a longevidade você tem pessoas hoje idosas que estão passando por processos mais complicados de Alzheimer e de depressão profunda. Eu queria saber como é que chega isso para vocês, que números, se é que existem números sobre isso, né? Se é um percentual que aumentou, e o que fazer, porque as pessoas, às vezes, são pessoas com Alzheimer que sabem num dia o que estão falando, no outro ela só diz que ela é inútil, de que ela não tem mais amor à vida, que ela já devia ter partido. E aí, como lidar com isso? E também, não só a pessoa em si, mas os cuidadores que estão em volta, a família, porque as pessoas também entram num ciclo muito deprimente, é um ciclo muito negativo. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Vamos lá. Essas doenças, esse cenário que você colocou especificamente do Alzheimer, né, ele impacta a família de uma maneira absurda, diante de você perceber um familiar que gradativamente está perdendo a sua história diante dos seus familiares, né? E é muito difícil você lidar com uma pessoa que você sabe quem é, mas ela não sabe quem somos, né? Essa que é a questão, né? Eu tive o meu ex-sogro, ele teve Alzheimer, né? E ele foi, enfim, entrando num processo de demência, né? Mas ele teve um apoio muito forte da família, né? Mas a minha ex-sogra teve nossa, até mesmo as necessidades básicas, assim, tipo de autocuidado, higiene, aquilo fica completamente desconstruído, né? A pessoa literalmente ela fica uma criança, né? Em alguns aspectos, né? Vamos lá. A gente toca em pontos que são críticos para todas as famílias. Primeiro, a questão vamos colocar da parte mais profissional, né? O custo de você manter um cuidador, de você ter alguém que possa fazer o acompanhamento, que seja extrafamiliar, porque as famílias são muito penalizadas. Não só no aspecto efetivamente do Alzheimer, mas todo familiar que se encontra numa posição de cuidado, de vulnerabilidade, né? Eu tenho uma amiga que a mãe dela, consciente, né, ela se recusou a fazer qualquer tipo de tratamento medicamentoso, que ela falou assim, eu não vou morrer em hospital, eu prefiro estar aqui deitada. E ela morreu deitada, ao lado dos seus familiares. E a família também apoiou esse tipo de iniciativa, porque, às vezes, o hospital ele traz uma leitura traumática para quem é dentro. Eu já vi coisas muito interessantes, como aquela coisa de observar, por exemplo, coisas simples. Por exemplo, uma pessoa que fraturou o fêmur e entra no hospital. Tem gente que chora muito, achando que não vai sair de lá. A gente chama da representação social daquela instituição. A pessoa vê o ambiente hospitalar de uma maneira muito ruim, muito negativa. Então, mesmo que você se fira, não tenha uma letalidade elevada sobre aquilo, as pessoas se comovem, elas acham que não vão sair dali. Então, você veja que todos os assuntos que foram abordados por vocês aqui no auditório, elas falam de algo que está além do indivíduo. Fala de uma completa estruturação do olhar do que seja. A Graça falou uma palavra-chave que eu também falo, que é a questão do quanto que nós estamos nos desumanizando ao longo do tempo. Em tese, essa colocação que você fez, ela não deveria nem existir. Porque se você tem uma sociedade que cuida dos seus idosos, que tem dispositivos de acompanhamento, a gente não teria isso. A gente não. Temos um dispositivo que trata, né, que a gente sabe que é eficiente, não no sentido apenas clínico ou profissional, no sentido do operativo, mas do carinho, do afeto, né, do amor pelas pessoas. Então, você está colocando uma questão que eu, pelo menos, vou deixar em aberto. Porque como é que se responde isso, né? A sua pergunta é válida, mas, diante daquilo que nós temos hoje, eu não teria, talvez, um bom prognóstico inicial, né? O que eu sei é o seguinte, as famílias são afetadas, elas abraçam seus familiares e outras talvez não abraçam, porque tem os limites. Tem gente que reconhece o seu limite e também não continua, larga, né? Só um adendo em relação a isso. A gente tem que pensar, sem dúvida nenhuma, em relação, como família, em dar a melhor qualidade de vida. É uma doença autodegenerativa que, de médio a longo prazo, fica muito complicado numa via de mão dupla.
não só daquela pessoa, né, que está sofrendo, mas os familiares também, né, como foi mencionado aqui. Então, assim, chega-se um ponto, chega-se um determinado momento que a gente precisa identificar que, por ser autodegenerativa, ou seja, o prognóstico não é bom, a tendência é que, infelizmente, né, acabe dali por diante em piorar, é mostrar o máximo de qualidade de vida. E o que eu quero dizer com isso? Numa situação dessa, um paciente que está quase que, vamos botar assim em número, 80% esquecendo basicamente do próprio dia a dia, dentro daquilo ali, o que ele ainda lembra dentro desses 20%? Eu gosto de tomar uma água de coco na praia, levo então todo dia até a praia, sabe? Porque isso acaba fazendo com que, de alguma maneira, ele se sinta minimamente confortável perante a qualidade de vida dele, né? Assim, perante a forma com que ele possa se sentir minimamente bem, confortável e prazeroso com a situação. Eu vou falar pela medicina, volto a dizer, é um prognóstico horroroso. E é difícil falar isso, porque a gente, né, normalmente o enfermo chega para a gente numa expectativa, e numa até perspectiva de curar. E nem sempre a medicina está ali 100% para cura. Então a gente tenta fazer com que, em situações como essa, como qualquer outra dentro desse sentido, a qualidade de vida sem forma, assim, de maneira muito transparente para com aquele indivíduo, seja prioritária, seja muito, muito especial, digamos assim. Só um adendo que eu queria dar. Exatamente, exatamente. Eu queria perguntar sobre um conceito específico que é desejabilidade social. Não sei se todos estão familiarizados com esse conceito, mas é a forma como as pessoas se moldam os seus comportamentos, as suas respostas para se encaixarem nos padrões de outras pessoas, né? Serem socialmente aceites. E aí eu queria perguntar se vocês concordam que a desejabilidade social ela tem sido um dos grandes fatores para a formação da sociedade superficial que a gente vive hoje. E se sim, de que maneira vocês acham que a gente pode mitigar isso e como a rede social tem potencializado esse comportamento? Como tudo na vida, assim, a minha perspectiva é sempre da ambiguidade. Tem pontos positivos e negativos sobre isso, né? Do ponto de vista positivo, o que a gente pode pensar, né? É natural, dentro de um contexto de relação interpessoal, a questão adaptativa. Então, a questão da desejabilidade social, dentro desse conceito que você colocou, eu entendo inicialmente, dentro da sua proposta, vamos dizer assim, saudável, seria uma questão adaptativa, ou seja, eu estou em relação com outras pessoas, então, dentro de um processo de comunicação verbal, não verbal, onde a interação está ali acontecendo num fluxo, o que acontece, né? É importante que, é como se fosse assim eu dar demonstrações de que aquela narrativa está sendo compreendida. Porque grande de tudo isso que você está falando, a importância é saber se eu estou sendo compreendido na minha narrativa, se aquilo que eu estou falando tem sentido para você. Agora, raciocinar na ambiguidade é sempre bem-vindo, mas e daí? Mas qual é o lado negativo disso? Quando você abre mão da sua autenticidade, daquilo que caracteriza, aquilo que é a sua identidade, aquilo que te representa, em prol de uma aceitação. Isso, a nível da juventude, é muito complicado, porque, aí, pensando em termos de algoritmos das redes sociais, né, de você só tem valor se você encaixa. Né, e isso é muito grave. Justamente aplicado a um público aonde o sentimento de pertença é um valor crucial, que é justamente na adolescência, pré-adolescência e início da juventude. Então, a palavra cancelamento chega para o jovem de uma maneira avassaladora, porque não é só dizer que você está cancelado, mas o ato de cancelar significa que você vai se tornar invisível para toda uma comunidade, mas isso de comum acordo. Todos, então, é uma coisa extremamente cruel.
Sim, e a pessoa aí entra a questão da estigmatização. Pois é, aí, no tempo, aquilo passa para todos aqueles que praticaram aquele ato, é indiferente. Mas e aquela pessoa que ficou com aquele trauma, aquilo ela repercute para a vida inteira. Então, é a falta de olhar humano sobre o outro, né? Lamentavelmente, a gente está numa dinâmica muito, muito complicada, né, em relação a isso. Tive um aviso aqui de tempo, acho que a gente vai ter que promover. Sim, eu vou, antes até da sua contribuição, porque como o doutor Renan precisa sair, vamos ter auditório, só para a gente não perder o momento, pode falar sem problemas em seguida. Sim. É um parênteses muito rápido. Como um bom psiquiatra, eu tenho um paciente às 5, então eu preciso sair. Só por isso. Mas, assim, antes de sair, queria deixar... primeiro, agradecer a presença de todos vocês e queria comunicar que a gente tem hoje um ofício praticamente voltando para o departamento médico. E esse ofício já está rodando na casa em torno de 3 meses. Se tudo ocorrer bem, se Deus quiser, vai correr bem. A partir do mês que vem, a gente está fazendo um podcast sobre saúde mental semanalmente na casa. Então, não, de forma alguma, não estou menosprezando a vinda de vocês, mas a ideia é fazer com que saúde mental cresça cada vez mais e a gente possa aumentar a vinda, não só de vocês, mas de outras pessoas, que a gente possa colocar na casa a tamanha importância que tem hoje esse assunto, né, de saúde mental. Setembro Amarelo é importante, assim como janeiro, fevereiro, março, abril. Todos os meses são importantes para quem tem problemas de saúde mental. Então, mais uma vez, agradecer a vocês pela presença. Me desculpar de antemão por sair um pouquinho antes, mas eu preciso de forma, né, de atender um paciente. E, como a gente está falando aqui, esses pacientes são importantes para a gente. Então, agradecer a presença de todo mundo e um abraço fraternal em todos vocês. Tá bom? Boa tarde. Eu só queria falar um pouquinho sobre o que você falou. Eu estou na família com um caso de uma jovem cunhada, porque com 60 e pouquinhos anos entrou, já está no 3º estágio, e eu vejo ela muito querida, e meu irmão trata ela com muito carinho, mas é uma filha agora, né? Então, tentar fazer isso mesmo, levar, por exemplo, meu irmão mais velho fez aniversário sábado, ela estava lá com a cuidadora, com meu irmão, com todo mundo. Então, precisam ter realmente também profissionais da área que saiba cuidar. Essa fez há mais de 9 anos o curso lá na própria UERJ, que tem um ótimo curso de cuidadora, excelente, e essa que está conosco. E também dizer a todos, né, que vão se preparando para a aposentadoria, com qualidade, para continuar, como eu tenho alunos mais novos e mais velhos que eu lá na UERJ, né, que tem uma com 90 anos, que outro dia fez uma calça comprida para mim, maravilhosa, é uma pessoa doce, que sabe maquiar o outro, é do coral da UERJ, do NAT, né? Então, são pessoas, nunca tomou um remédio, graças a Deus ela não tem comorbidade nenhuma, com 50 anos ela achou que estava entrando na menopausa, ela estava grávida, tem um filho lindíssimo, que até já desfilou pela Globo, são uns rapazes, uns negros lindos, e ela, então, a pessoa linda, para você ver que é isso, ela vive enquanto ela está aí, perdeu o marido na pandemia no finalzinho, continua a mesma pessoa com todas as suas alegrias e as suas dificuldades. Então, todos nós podemos fazer com que a vida nos leve ao melhor do que a gente, cada um, quer. E é o que nós desejamos aqui, que todos vocês saiam melhores que entraram, e pensem nisso, da importância de cada um de vocês para vocês mesmos. E, por isso, é bom para nós também. Viu? Muito obrigada por ter vindo aqui. Ele quer fazer uma pergunta. Boa tarde. Vocês estão ouvindo? Sim. Boa tarde. Quer dizer, meu carinho ao CVV, que eu estou com vocês há uns 25 anos, né?
Agora, aí a minha tensão é tão grande, né? Tem dias que eu não durmo, medicado não durmo. Aí eu digo para vocês sempre estão lá para me acolher com carinho. Mas eu queria dizer que eu sou de algumas entidades, né? A Frente Samira de Direitos Humanos, né? O outro, eu esqueci agora o outro lugar. Eu sou do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, né? E lá acontece de um tudo, sabe? Ontem foi segunda. Aí nós temos uma associação de pacientes histórica, que aí um familiar se apropriou dela. Como é que é? Falsidade ideológica. Ele disse que é o presidente, mas ele não é presidente. O mandato dele já acabou há muito tempo. E ele não acredita em... Eu sou paciente, né? Chama o usuário pelo SUS. Ele diz que o que importa é o familiar, porque quando o indivíduo adoece, é ele que segura a mão. Quando a gente quer autonomia, né? Parte de nós. Aí temos uma assembleia diária, né? Aí eu falei lá umas coisas animadas, que meu final de semana foi bom. Aí eu coloquei, né, que a gente tem que se opor a esse presidente, que não é mais presidente da FALSEP, né? A FALSEP é a Associação dos Familiares Amigos. Não, o usuário vem antes, os usuários familiares amigos, para prestigiar o usuário. E ele fez tudo da cabeça dele, né? Ele parou de aceitar contribuições módicas de R$3, né? Ele fala em nome da associação, que ele não representa mais. E eu tenho várias comorbidades. Tenho câncer, faço hemodiálise, por causa do lítio, viu? Por causa do lítio, que foi levado lá para dentro, a indústria farmacêutica, há muitos anos, para dizer as maravilhas, né? Aí ele lesou. Eu fui até em consultório particular, social, né? Que a doutora me atendia. Aí a doutora vai me lesar, mas não tem outro. Aí eu deixei ela por outros motivos, aí fui para o médico e passou outro remédio. O que acontece? Então, eu estava ontem, eu vou tentar ser sucinto. Eu estava lá, né, nessa... Ah, meu Deus. Desculpa, gente. Eu estava lá nessa acolhimento, que chama, né? E aí eu levantei essa coisa que eu faço sempre, para dar dignidade ao usuário, né? O paciente, chama de usuário ou pessoa em transtorno. Da visibilidade para ele ter autonomia e em outras assembleias, representar a gente, né? Eu já levei CVV lá no Pinel, né? Mas eu sou do CPJ. Foi muito bom. Agora, sim, a psicóloga não sabia o que era CVV, para só ter uma ideia, entende? Eu só consegui botar 3 psicólogos lá dentro, os pacientes não foram estimulados aí, entende? Que é um serviço maravilhoso, né? Sem custo nenhum. Aí eu estava ontem nessa reunião, né? Aí eu falei, olha, infelizmente eles não têm noção o que é uma associação, como é que é, não sei o que é. Aí uma pessoa, um companheiro, né? Parece que disse que era autoritarismo da minha parte. E ela vibrou, né? A Theo Nádia. Ah, você falou, tirou da minha boca. E eu pensei a situação, né? Aí falei, olha, sabe o que ela queria? Que eu fosse de pessoa em pessoa explicando o que é a associação, se ele quer esse filho. Se isso funciona, eu não tenho nem esse tempo. Talvez eu faça uma chapa, mas eu não queira participar, porque eu tenho outros projetos. Eu sou uma pessoa em ressocialização. Lido com várias artes, sou poeta, né? Reconhecido internacionalmente. Internacionalmente é exagero, só na Argentina, mas eu vou tentar concluir. Aí fiz formação teatral com o Dr. Vitor Por Deus, né? Que faz curas. Você conhece, né? Ele é maravilhoso, você sabe disso. Meu amigo querido. Aí eu estou na luta, antigamente era a luta, Movimento Nacional da Luta de Simone Comel. Eles continuaram. Só que eu vi que eu não tinha um jornal para a gente ganhar um trocado, eu sou autor de livro, e né? Eu voltava para casa, que eu moro na Lapa, com perigo de ficar na rua, entende? Eles não se preocupavam com isso, né? Eles pegavam o seu taxizinho e eu morria de medo. Aí, o que acontece, né? A minha família não dá valor nenhum ao meu trabalho político, entende? Eu sou do Partido dos Trabalhadores também, e é isso aí. Mas o que eu ia dizer, o que aconteceu? Aí ela foi muito agressiva, né? Essa CO lá, a Nádia, né? E eu fui para a sala dela, não foi para provocar, não, era para fazer lá uma colagem, um desenho. Aí ela começou a ficar violenta, né? Ela estava com um café assim, bateu na mesa, é um gesto de violência
para me bater não custava, né? Quem ia para Maria da Penha seria eu. Aí a gente discutiu, né? Eles não admitem pacientes que têm autonomia, entende? Eu não tenho toda a autonomia, porque é inclusive minha família que paga meu imóvel, porque venderam o meu imóvel, então não podia vender, né? Agora, sim, aí eu estou habituado agora a fazer denúncias nos direitos humanos, né? Porque nós temos um perverso lá que diz claramente que ele foi de presídio, né? Aí, e outra coisa, ele passava isso há mais de um ano, o tempo todo falando pornografia e me apontando como homossexual no linguajar mais baixo nível, que eu não vou falar para vocês aqui, né? Que eu respeito os senhores e as senhoras. Agora, o que acontece, né? Eu vou tentar ser sucinto. Aí, o que acontece é que aí ele fez uma peça totalmente pornográfica que foi proibida de apresentar no nosso evento. Então, a minha pergunta é a seguinte: que riscos eu corro de fazer uma denúncia contra esse seu Luiz, que é familiar? Ele está como é que eu disse? Falsidade ideológica. Ele não pode dizer quem é. O diretor apoia ele, porque disse que só existe o centro de convivência por causa de que ele cede um dinheiro que ele não perguntou para a gente se podia ceder, né? Nunca mais fez uma assembleia, nada. Então, eu estou pensando em fazer um debate com ele. Ele defende a tese dele e eu a minha. Aí, então, como descobri os direitos humanos, na doutora Dani Monteiro, né, com o assessor dela, eu penso em criar mais esse vínculo com a justiça, porque ele destruiu a associação, que é uma das mais importantes. Eu vou só lhe perguntar, como é mesmo o seu nome? Nilo Sérgio. Senhor Nilo. Eu queria saber quem promoveu esse evento, que não está no cartaz. Então, eu ia lhe dizer que, como a gente vai precisar encerrar agora, 5 horas, tem uma pergunta. Aí eu ia justamente lhe perguntar qual era a sua pergunta, até para saber se nós temos condição de responder. Não. Porque eu acredito que não, que nós somos do departamento clínico. De onde? Daqui? Daqui. Ah. E acredito que a sua pergunta se dirija mais a um âmbito jurídico. Mas só está certa. Porque aí vou já lhe pedir desculpas, porque... eu não posso ficar aparecendo demais, que vão acabar me encostando, entende? Mas deixa eu lhe dizer, para lhe tranquilizar, aqui estamos todos aqui trabalhamos dentro, se o senhor conhece o CVV, sabe que todos trabalhamos com sigilo. Com sigilo, mas somos da área clínica, né? Como eu não posso lhe responder essa sua pergunta, que eu espero que o senhor encontre quem possa, né? No departamento jurídico, né? Eu vou apenas fazer o comentário que eu posso, né? Pode ficar à vontade. A psicóloga lá não conhece o CVV, que bom que nós conhecemos. Não, ela né? não é mais da rede do Dr. Hugo. Isso, e aqui nós conhecemos o CPRJ, tivemos já a chance de encaminhar pacientes. Lá é um lugar excelente, mas tem seus defeitos, mas é excelente. Sim, diversas ocasiões, inclusive, levamos pacientes até lá também. Então, lamento, mas como bom todos... ter um aliado na Câmara, né? na LERJ, né? Como todos temos limites, o nosso limite aqui é esse, então, o clínico. Não vou nem me alongar em nada. Não. Isso. Aí temos só mais uma pergunta. Mas eu gostaria que vocês conhecessem esse trabalho, porque eu também estou no Centro de Convivência, que tem um Secoso, lá em Campo Grande, ou Santa Cruz. E aí o doutor Hugo fez um acordo, esse ano vai ter recursos para... Tá. Aí, se o senhor concordar com a última pergunta, agradeço. Eu adoro o senhor, porque já passei por cada um, que eu adoro o senhor. Agradeço a sua colaboração. Boa tarde a todos. Não é bem uma pergunta, o doutor Renan já saiu, mas eu quero parabenizar o doutor Renan e aos participantes, a Cláudia também pela iniciativa. E o doutor Renan, antes de sair, falou da questão que é o podcast, na colocação do podcast, e isso alegra muito o meu coração. A gente trabalha numa casa com uma diversidade enorme de pessoas, de pensamentos, e falar de saúde mental hoje é um direito de todos, né? Acho que isso precisa ser empoderado dentro de nós. A gente precisa entender que
falar e tratar a saúde mental é um direito de todos, né? Eu não só quero, mas eu posso tratar da minha saúde mental. E eu espero, sinceramente, que esses eventos eles se multipliquem em grupos menores e que a gente possa sair daqui com esse sentimento de que todos nós podemos tratar uns aos outros, que nós podemos contribuir com o tratamento da saúde mental de todos. E era somente isso, só parabenizar a equipe e aos participantes. Obrigada. Sim. Bem, eu acho que a gente deve encerrar, né? Eu agradeço a presença de todos, algumas pessoas já saíram, e a vocês, tá bom? Muito obrigada.